Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos hoje falar um pouquinho desse RPG aqui que é o Pandora RPG, que é simplesmente um dos RPGs mais completos em todos os sentidos que eu acho que já foi lançado no Brasil nos últimos anos, tanto em qualquer tipo de cena, não só na cena independente, mas se você considerar toda a cena do RPG nacional. É muito impressionante esse esse material aqui, e mais impressionante ainda é saber que você pode conseguir isso gratuitamente, porque a autora, a Isabela Leão, ela compartilhou esse RPG gratuitamente, né? Desde já eu super apoio que ela comece a pensar em fazer um financiamento coletivo disso, alguma coisa, porque a qualidade disso aqui é absurda. Então vamos falar um pouquinho sobre Pandora, sobre qual é a proposta, sobre a autora. Então vamos lá. Primeiro tem essa capa aqui bem legal. Essa capa ela tem muito a ver com o RPG. E, e vou falar um pouquinho no geral. O que é Pandora? Ele é um RPG genérico, no bom sentido, assim como GURPS. O que é um RPG genérico? Tem muita gente que não sabe, né? Que genérico no mundo real parece uma coisa sem identidade. No mundo do RPG, a palavra genérica, ela se refere a sistemas ou suplementos ou material que pode ser usado em qualquer tipo de ambientação. Então, gente, tá? Para quem não conhece esse termo, quando vocês escutarem genérico, o G do GURPS, por exemplo, vem de generic. São sistemas que te permitem jogar em qualquer tipo de cenário e ambientação. Com o mesmo conjunto de regras, com as mesmas propostas, você consegue jogar fantasia medieval, você consegue jogar terror urbano moderno, você consegue jogar cyberpunk, ópera espacial e qualquer outro tipo de cenário. Isso é muito interessante porque se a gente for parar para pensar, a maioria dos sistemas genéricos hoje em dia, eles tendem a serem mais minimalistas, né? E esse RPG aqui da Isabela, ele não é minimalista, até pelo contrário, ele é muito minucioso, só que ele não chega a ser complexo ou exageradamente complexo, e acima de tudo, o texto é muito bem escrito. Então vamos dar uma olhada, né? Então, como eu falei, é, esse esse jogo é da Isabela Leão e é muito interessante porque a Isabela Leão ela é uma autora de fantasia. Ela tem um livro publicado na Amazon. Eu vou deixar o link tanto do Instagram dela, onde vocês vão conseguir o link para baixar o Pandora RPG, e vou deixar também o link do livro dela na Amazon, tá bom? E uma coisa que me impressionou logo de cara é a capacidade de escrita da Isabela. Esse com certeza é um dos livros mais bem escritos que eu já li. Assim, no sentido de clareza, na questão de vocabulário, na questão de construção de frases, né? Eu terminei a faculdade de letras faz pouco tempo e me impressionou muito. E me impressionou ainda mais saber que a Isabela é uma pessoa muito jovem, sabe? E ela tá escrevendo livros que, na minha opinião, são muito mais bem escritos na questão assim de deixar claro o que ela quer passar do que os meus livros, por exemplo. São muito mais, tipo, a Pandora é muito mais bem escrito do que qualquer coisa que eu já tenha escrito no sentido de clareza, explicação e profundidade, né? Outra coisa que chama muito a atenção desse livro é a diagramação. Ela tem uma diagramação muito bacana, eu gostei bastante. No caso da Isabela fazer um financiamento, eu acho que poderia ser tranquilamente esse material aqui, sabe? Eu acho que não precisa ter nenhum cuidado a mais. Talvez colocando algumas ilustrações mais no meio dos capítulos e tudo mais, só para ser um pouquinho mais sugestivo, né? Que ele é um livro que ele não tem tantas ilustrações internas. Mas a diagramação tá muito bacana, tá muito clara, duas colunas, tudo que é importante, os termos de cada parágrafo, eles são colocados em destaque, uma cor diferente, muito bacana. E aqui, gente, tá o livro que a Isabela já lançou, né? Eu tô querendo muito ler, eu ainda não li, que é A Herdeira de Umbria. E é interessante que esse desenho da capa é a Isabela, tá bom? Quando você vê foto dela, você vai ver que
é a própria autora, ou uma pessoa, um desenho muito parecido com ela. Eu não sei se a Isabela, ela também faz as artes, eu não sei. Não duvidaria, porque tudo que ela faz até agora é muito bem. Então não duvidaria que fosse ela mesma que faz as artes. Olha só, gente. Então aqui tem os capítulos. O mais interessante é que ele é muito amigável para entrada no RPG. Por mais que eu ache que ele é um sistema bastante minucioso, ou seja, ele tem muitas regras para coisas específicas, eu vou falar de algumas, sendo que já vou falar que eu mais gostei. Ele tem regras de crafting, ele tem regras muito específicas de criação de armaduras, criação de armas, criação de poções, criações de item mágico. Então ele tem regras que dizem quais elementos você precisa, onde você consegue esses elementos, quais os testes que você tem que fazer para obter esses equipamentos, poções, whatever, quanto tempo até estar pronto. Então esse capítulo de crafting é muito interessante. Ele tem regras muito complexas, muito completas, não complexas, né? Muito completas para Dungeon Crawl, que é o meu xodozinho. Mas ao mesmo tempo, a Isabela teve uma preocupação de explicar os termos para pessoas que talvez estejam tendo contato com RPG nesse livro. Então, o livro ele tem 200 e poucas páginas, 204, ou seja, ele é um livro considerável, mas assim, uma boa parte desse conteúdo é deixando claro coisas que para um RPGista mais experiente já são meio que subentendidas em qualquer tipo de leitura, mas que com certeza uma pessoa que está entrando agora teria dificuldade em sacar. Então tem uma explicação muito legal, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro sobre o título, Pandora RPG. Como eu falei, ele não tem um cenário assim oficial. Ele tem vários cenários que você pode montar aí, qualquer tipo de cenário, né? Mas e a capa faz referência a isso, né? O mito de Pandora é uma caixa que você abre, né, na mitologia grega, e aí o mal foi liberado. E é muito interessante porque esse primeiro parágrafo ele já diz muito sobre a proposta do jogo e diz muito sobre a capacidade de escrita da Isabela. Então eu vou ler esse primeiro parágrafo que eu achei um primor, assim, um dos melhores primeiros parágrafos de RPG que eu já vi, tá? Então, ó, segundo o mito, só há mundo se houver mal. Havendo mal, há alguém para enfrentá-lo. Assim haverá de existir o bem, a penitência, a luta e a superação. Na literatura não é diferente, só há história se houver conflito. Só há vitória se houver desafio, esforço e obstáculo. Pandora RPG nasce como um jogo que servirá de berço para diversos mundos. Este livro, tal como a Caixa de Pandora, dará origem a infinitos males, monstros, maldições, perigos, aventuras, guerras e maldade. Vou ler o segundo parágrafo também. Agora você tem uma chance. Feche o livro e volte para a sua vida mundana. Mas se abri-lo, você terá que encarar as consequências disso. Enquanto folhear este livro, sua mente será levada para diversos mundos assustadores, perigosos e incríveis. Confie na sua astúcia, coragem e, claro, na esperança. Você poderá contar sempre com ela. Gente, isso daqui é de uma qualidade de escrita absurda, assim, né? Assim, eu não conseguiria fazer um primeiro parágrafo tão bom, assim. Eu achei fantástico, assim. Esse livro, ele me ganhou por esses dois primeiros parágrafos. Na verdade, só o primeiro. Então, ela explica termos como personalizar seu mundo, papéis narrativos. É muito interessante que esse jogo não trabalha com classes. Ele trabalha com papéis narrativos, que seriam arquétipos, muito parecido com os arquétipos junguianos. Então, você escolhe um arquétipo e dentro desse arquétipo você pode criar subdivisões que seriam o que a gente chama de classe. Mas acima de tudo trabalha com arquétipo. Por exemplo, você tem o rebelde. O rebelde ele pode ser um aluno encrenqueiro dessas histórias de desenho japonês, pode ser um bandoleiro medieval, um mafioso, um pirata espacial. Então olha só quantas classes estão contidas dentro do arquétipo rebelde. Aqui ela está explicando as regras de crafting, né, fabricação de itens, os desafios narrativos,
Mas, por mais que ela use o termo narrativo, gente, o jogo ele tem uma pegada narrativa também, acho que por conta da experiência literária da Isabela, mas acima de tudo ele tem regras muito específicas para questões muito específicas, de testes, de características, você tem muita coisa. Você tem uma customização de personagem numérica, de escolhas e tudo mais, que é bastante ampla, assim. Eu acho que talvez junto com o Ligeia, dentro da cena independente, talvez sejam os dois RPGs que mais tem essa customização do personagem. E eu falo isso como uma qualidade. Mesmo porque eu gosto pra caramba do Ligeia também. Então, gente, assim, ó, é um livro fantástico. Se você quer algo muito, muito, muito narrativo... Não, desculpa, ele é muito narrativo. Se você quer algo muito, muito narrativista, esse livro ele não é tão narrativista. Ele tem regras bem precisas, muito bem explicadas, tá bom? E que é uma quantidade de regras que vai levar aí umas 3, 4 sessões para você dominar, tá bom? Ele tem combate tático, gente. O combate tático é muito interessante porque você tem funções no combate. Cada função escolhida, você tem um teste diferente que você pode fazer. Você tem ações diferentes que você pode ter acesso. Os monstros têm estratégias diferentes. E uma coisa que eu gostei demais, que é uma coisa que eu tô fazendo nos meus jogos, que ele tem uma licença de uso. Então, olha só, gente, que interessante. A Isabela, ela liberou o uso das regras e do sistema em si para terceiros, inclusive de forma comercial, desde que você respeite algumas coisinhas. Sendo que as principais seriam isso, né? Que elas não sejam replicadas na íntegra e que e não reescritas, que você use assim as suas próprias palavras, a sua própria apresentação para trabalhar com essas regras, tá bom? Também você pode criar regras novas, você só não pode replicar integralmente, que é uma coisa que você não pode fazer com nenhum RPG, diga-se de passagem, né? A menos que o RPG diga que você possa. Ela pede aqui, né, que você deve identificar, né, colocar o e-mail dela nos documentos que você fizer com esse sistema. E ela diz, ó, desde que você cumpra isso, não é necessário nem autorização, tá bom? Então é isso. E legal que ela colocou, tá muito completo esse licença de uso, né? Que ela fala, não responde por nenhuma opinião ou conteúdo expresso em obras que venham utilizar esse sistema como referência em seu cenário. Muito completo. E tudo isso, gente, em meia página. Inclusive, ela diz que você está livre de pagar qualquer tipo de porcentagem ou taxa para ela, desde que você cumpra as exigências anteriores. Todo o livro de RPG deveria vir com algo assim. Eu demorei muito para pensar nisso, agora eu estou colocando nos meus livros, né? Mas eu estou para lançar uma licença geral para todo o meu material. Na verdade, ela já está escrita, eu não sei porque eu ainda não lancei, né? Fica aí de incentivo. Gente, é muito bacana ler esse texto. Ele é uma leitura que são 204 páginas, 200 e tantas páginas, com muito texto, tem bastante texto, só que não é cansativo. Para vocês terem uma ideia, eu li isso em um dia e meio, e depois eu joguei no dia seguinte algumas cenas. Então ela vai explicando quais são os pilares do RPG. Ela fala dos gêneros de jogo. Então ela explica até quais são os gêneros, quais as propostas de cada um. Fantasia medieval, artistas marciais, ópera espacial. E é muito interessante porque cada tipo de gênero ela vai citando várias obras, sejam animes, mangás, HQs, séries, filmes, dentro daquele gênero. E dá pra ver que mesmo sendo uma pessoa muito, muito jovem, tipo, eu tenho o dobro da idade dela, ela tem uma bagagem muito grande, assim. Ela cita desde Samurai X, Senhor dos Anéis, até o Genshin Impact, né, que é um jogo recente aí. E coisas antigas, por exemplo, Jiraiya.
né? Ela conhece Jiraiya, porque ela não só coloca, ela coloca no lugar certo, dentro de uma referência lá que você fala, pô, pra ter colocado Jiraiya aqui é porque ela conhece mesmo. Então ela tem um conhecimento bem profundo, assim, de cultura nerd e de literatura no geral. E ela cita várias vezes duas coisas que eu não sabia, depois eu fui atrás do livro dela e eu descobri que são duas grandes influências do livro dela, que é o Berserk, não sei se é essa a pronúncia, e o Claymore, que são dois mangás barra animes que eu nunca assisti Berserker, né? Eu conheço a história tudo, mas eu sou muito fã de Claymore, eu adoro, né? Quem me conhece sabe que eu não sou tão fã assim de fantasia sombria, mas se for na pegada Claymore, aí me ganha, viu? Aí me ganha muito. Quero chegar aqui no sistema. Tem a escalada de poder, e esse capítulo aqui me lembrou bastante o 3DT, muito interessante. Temática, você pode ter uma temática narrativa, aventuresca. Olha só, um capítulo de como se joga RPG, formas de jogar, então tem regras para solo, ele contempla o jogo solo. E eu vou falar um pouquinho do sistema de jogo. O sistema de jogo é o seguinte, gente. Os atributos costumam ficar na média, que não são atributos na verdade, são as características, né? Que são divididas entre habilidades e stats. Os stats, ou stats, eles são referentes a combate, e as habilidades são mais gerais, né? Eles podem ir até 18, mas geralmente eles ficam algo entre 8 e 12, que é a média do que você tem. Você pode obter esses stats rolando o dado, ou então distribuindo pontos. Você tem esses dois métodos de criação. E aí ele trabalha com dificuldade, com classe de dificuldade, que aqui no jogo a Isabela chama de meta. Então você sempre vai rolar uma certa quantidade de dados, vai somar o valor da característica do stat e você tem que alcançar essa meta. E muitas vezes essa meta vai ser fixa e outras vezes essa meta vai ser uma rolagem de dado. Por exemplo, meta 6d6. Esse jogo só usa dados de 6 lados e nas tabelas, principalmente, ele usa dados de 100, né? Um D100, que seriam dois dados de 10. Basicamente, essa é a mecânica básica, mas assim como o GURPS, que usa a mesma mecânica, mas cheia de pequenas variações para cada uso, a Isabela faz isso. Então essa é a mecânica, por exemplo, do crafting, mas com algumas variações, com algumas habilidades específicas e tudo mais. Então é muito bem trabalhado. Nesse ponto, eu acredito que o Pandora ele se aproxima muito do GURPS em si, só que ele é bem mais conciso e mais simples do que o GURPS, e eu falo isso com uma qualidade. E até mesmo do Millennia. O Millennia ele tinha isso, né? Que era uma única mecânica que se desdobrava em várias ramificações, que ainda era a mesma mecânica, mas que para cada caso tinha suas diferencinhas ali. Então é isso. Gente, se eu for falar de tudo que eu gostei, eu vou ficar até amanhã. Então vamos lá na página 135, se eu não me engano, que é onde começam as tabelas. Gente, mesmo se você não for jogar, você precisa conhecer as tabelas desse jogo. Ele tem tabelas completíssimas para quase tudo que você possa precisar em qualquer tipo de cenário, porque são tabelas também genéricas que você pode usar desde fantasia medieval, high fantasy, a um jogo de máfia, né, na década de 20 lá em Chicago. Então, tô chegando aqui, 135. Aqui começam as tabelas, gente. Então, tem tabela de tudo, elas são muito bonitas, né, bem feitas, divididinhas e tudo mais. Então você tem tabela de cena, qual vai ser o gênero, de ambiente, acontecimento, o objetivo, a finalidade narrativa, situação, evento simples. Esse evento simples, na verdade, ele seria o oráculo. Então você tem vários possíveis resultados, você tem 3 tabelas, é um negócio absurdo. Você tem eventos aleatórios, que eles são eventos aleatórios, que eles são muito adaptáveis. Por exemplo,
Pode ser um objetivo pessoal. Aí você rola de novo, você tirou 4. O objetivo pessoal de um dos protagonistas avança em 1d6%. Vocês vão ver, gente, que ela trabalha muito com porcentagem, nesse sentido assim. Para completar determinadas coisas, você tem que chegar no 100% daquilo completo. Então, certas ações, certos resultados e certos eventos avançam essa linha da completude, eu não sei se existe essa palavra, né, em porcentagem, até você atingir o total daquilo. Eu, particularmente, gostei muito disso. Eu acho que dá uma medida quantificável para coisas que geralmente no RPG, principalmente nos que tem uma pegada mais narrativa, que deixam muito solto, e por uma pessoa iniciante, talvez o mais solto queira dizer mais confuso. Então aqui ainda continua bem solto, porque assim, né? Ele avança 1d6%, mas o que acontece para ele avançar? Aí você, usando talvez outras tabelas, ou usando o seu feeling, ou se você for o mestre, usando aquilo que você preparou, né? Então ele deixa espaço para muita coisa, ao mesmo tempo que ele está quantificando matematicamente o avanço da história do personagem. É de uma genialidade bem grande isso daí. Você tem gancho, ameaça, objetivo, recompensa. Lembrando que essas recompensas não é tipo tantas peças de ouro. Não, geralmente são porcentagens, são matéria-prima, né, para qualquer tipo de cenário. Contexto. Aí você tem basicamente duas tabelas D100 juntas, que é de ação e qualidade. Assuntos também D100. E aqui ela começa a colocar muita tabela D100, que particularmente são os meus xodós. Artes, causas da morte, cores, crimes. Olha só vou subir aqui para vocês verem o tanto que tem. Então, gente, essas tabelas, elas são genéricas. Elas não estão fazendo referência, ou, assim, com essa questão de porcentagem, mas, de maneira geral, essas tabelas elas podem ser usadas em qualquer jogo que você esteja jogando. Elas podem ser usadas no D&D, elas podem ser usadas no Cyberpunk, elas podem ser usadas no Altares, em qualquer coisa. E são muitas. Aí depois ela explica mais algumas coisinhas e dá-lhe mais tabelas, né? Olha só, vou passar aqui. Tudo que tem essa coluna laranja são tabelas. Depois vem regras de Hexcrawl. Muito, muito legal. Tem tabela aqui, a geografia do local. Muito interessante, você pode usar também para qualquer jogo. Também é uma tabela D100. Tabelas de cidades. Aqui começa a dungeon. É um dungeon crawl completo para povoar, para decidir como é, objetivo, tipo de área, ambiente de área. Eu fico pensando sinceramente, eu não sei se... Eu acredito que a Isabela vai ver esse vídeo que eu vou enviar para ela. Então, Isabela, me conta quanto tempo você levou para escrever isso. Na verdade, Isabela, caso você tenha visto isso, esteja vendo esse vídeo, vamos fazer uma entrevista lá pro blog lá para você contar tudo isso certinho, como é que foi criar isso, porque eu acredito que deva ter sido um trabalho de muito suor e de muito tempo investido nisso, né? Gente, né, em algum momento eu vou ter que parar com isso, porque esse jogo me impressionou demais. Eu colocaria como, assim, talvez junto com o Push, o SRD do Push do César Capacle, que é o Capacle, né? Talvez eu colocaria como os dois livros de RPG que eu mais gostei da escrita até hoje. Aí eu colocaria um terceiro, que seria o Aventuras Ancestrais, né, do Diego Azevedo, que também é uma leitura que explodiu minha cabeça, não pela ambientação, mas pela forma como foi escrita. Então esses três jogos aí eu colocaria como aquele em que a leitura do jogo em si mais me foi esclarecedora. Então o Push do César, o SRD, que tem 60 páginas, algo assim, o Pandora RPG e o Aventuras Ancestrais, da época que se chamava Story Art Studio, né? Agora mudou de nome, eu não me lembro o nome, lá do Diego, tá bom? Gente, recomendo demais, vou deixar os links aqui, tá bom? Prestigiem a Isabela, ela
uma contribuição enorme e ela é muito jovem. Eu fico pensando o que mais que ela vai trazer aí pra cena, porque, pelo amor de Deus, assim, eu não sei se esse foi o começo dela no RPG, na escrita de material de RPG, mas ela já começou lá em cima. Então, dá pra imaginar onde mais ela consegue chegar. Um abraço, a gente se vê.